Olá a todos, tudo bem? Eu estou fazendo aqui o segundo exercício da lista colaborativa do professor doutor Antônio Sérgio Munhoz, que está ministrando a matéria, a disciplina de Introdução à Probabilidade Estatística na UFABC. Então, o nosso material de aula é o livro Estatística Aplicada da quarta edição de 2010, do Larson and Faber. Agora a gente está discutindo a seção 2.2 a 2.6. E hoje eu escolhi o exercício da página 102, o exercício 17, que a gente vai falar um pouquinho sobre desvio padrão, três tipos de frequência e vamos falar um pouquinho sobre variância também nesse exercício, né? Basicamente o enunciado dele trata-se da pontuação efetiva de um jogador de hóquei durante os jogos da temporada. No caso, o time escolhido pelo exercício é o Detroit Red Wings da Liga Nacional de Hóquei Americana. Então, esse jogador, como vocês podem ver aí, ele tem uma pontuação durante os jogos que varia bastante, né? Essa é uma primeira leitura que a gente pode fazer dos dados. Mas para a gente analisar mais a fundo esses dados, é necessário que a gente comece a organizá-los. Organizando os dados, a gente primeiro vai, como de praxe, calcular a amplitude de dados que esses dados abrangem, né? Subtraindo o menor valor do maior valor. A gente vai calcular a quantidade de classes, mas obrigatoriamente a gente vai usar o que o enunciado pediu: 8 classes para a distribuição dessa pontuação do jogador durante a temporada. O cálculo do tamanho das classes, a gente vai aplicar a fórmula e vai chegar a 12,4 mais ou menos ali. E vamos reduzir o extremo inferior para abranger todos os dados da seguinte maneira: o menor valor menos L dividido por 2. Vamos chegar a menos 6,21 ali. Então, depois da divisão nas classes, né, organizando toda aquela tabela de pontuação durante a temporada, a gente vai ter as seguintes classes aí, né? Eu vou procurar enfatizar a classe que tem mais frequência absoluta, que é a segunda ali, que varia de uma pontuação de mais ou menos 6 até 18 pontos por jogo aí, né? Que é a frequência que esse jogador mais pontua aí durante as partidas, né? E montando a tabelinha completa que o exercício pede, que primeiro ele quer ali uma classe formada pela média das classes anterior, que é o nosso valor x. Ele pede também a frequência absoluta, que é a frequência onde ocorrem a pontuação dentro das classes que a gente pré-definiu lá, né? A frequência relativa de cada classe e a frequência acumulada dessas classes, né? A gente pode ver por toda a tabela essas frequências, a absoluta, a relativa e a acumulada. A gente vai fazer alguns cálculos. O primeiro cálculo é das médias vezes versus a frequência relativa para achar nossa média. Então a pontuação média desse jogador durante a temporada foi de 31,7 pontos ali mais ou menos. E vamos começar nossos cálculos nas últimas colunas para calcular a variância, que é de mais ou menos, somando-se toda a última coluna, deu ali 701 pontos mais ou menos ali, a variância. É uma variância bastante grande que a gente vai utilizar ali a formulinha para calcular o desvio padrão, que vai dar mais ou menos 26,48. O que significam todos esses dados aí, né? Como a gente pôde perceber na tabela inicial, esse jogador, a pontuação dele varia demais durante a temporada. Então vocês podem ver ali que o acúmulo de pontos é em uma das classes menor. Só que esse jogador, como a gente pode ver ali na pontuação de mais ou menos 87, aconteceu 3 vezes. Ele decidiu algumas partidas. Só que outras partidas
ele não conseguiu atingir uma pontuação muito alta, né? O que essa variância, esse desvio padrão alto nos mostram é que esse jogador é um jogador irregular. Ora ele decide uma partida e ora ele some da partida e, e a gente não enxerga uma pontuação alta desse jogador. Então, o que um cartola, o que um dirigente técnico pode concluir analisando esses dados? Que esse é um jogador que decide partidas, só que é um jogador irregular. Então, será que vale manter esse jogador no elenco? Será que vale manter esse jogador no elenco com alto salário? Então, com base nesses cálculos estatísticos, a gente consegue administrar melhor o nosso elenco aí do nosso time de hockey. Então, o exercício por hoje foi isso. Então, o legal do livro que a gente está tendo na matéria é que a gente consegue aplicar no nosso dia a dia aí a estatística, porque tudo que a gente faz é estatística, afinal, né? Então, um grande abraço a todo mundo e obrigado pela atenção aí.